Então, a gente vai corrigir o exercício 7 da Unesp de 2017. O enunciado do exercício pergunta assim: no trecho do primeiro parágrafo, we might feel that we're getting by fine on less sleep. O termo em destaque, might, pode ser substituído sem alteração de sentido por qual dessas expressões? Então, para a gente poder substituir, nós já estudamos sobre os verbos anômalos. Nós já sabemos que os verbos anômalos expressam diferentes ideias. Então, eu tenho o could, que expressa possibilidade. Eu tenho will e has to, que expressa uma certeza, porque eu estou falando aqui de algo que vai ou que tem que acontecer. E eu tenho o ought to e o should, que expressam uma ideia de dever. Nesse contexto, we might feel, nós poderíamos sentir that we're getting by fine on less sleep, que a gente está ficando bem com menos sono. Aqui eu estou falando de uma possibilidade, a gente pode até vir a sentir isso. Então, a alternativa que melhor expressa a ideia do might nesse contexto é o could. Então, aqui, a alternativa A pode ser, eu posso usar o could para substituir o might sem prejuízo de sentido, sem alterar o sentido dessa frase, tá certo? Bom, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários da postagem, por gentileza. Na questão 8, eu tenho no enunciado, também da Unesp, também referente a esse mesmo texto. Eu tenho no enunciado, no trecho do primeiro parágrafo, the more you deprive yourself of sleep over long periods of time, the less accurate you are of judging your own sleep perception. Olha só, nesse trecho, os termos em destaque indicam o quê? Então, vamos lá. The more significa quanto mais, o mais. You deprive yourself of sleep over long periods of time significa você se priva de sleep, né, de sono, por longos tempos ou períodos de tempo. The less, que é o oposto, né, o menos. Accurate, ou seja, preciso. You are of judging your own sleep perfection. Menos preciso, você julga your sleep perception, sua percepção de sono. Então, aqui eu tenho uma relação de quanto mais, menos eu tenho. Aqui eu tenho uma ideia de algo que, quando aumenta de um lado, reduz de outro. Vocês devem ter estudado isso em matemática, que eu estou falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse caso, entre as alternativas que a questão me apresenta, a ideia que está posta aqui no quanto mais, menos alguma coisa, é a ideia de proporcionalidade. Quanto mais você se priva de sono, menos capacidade de julgar esse seu sono você tem. Então, tenho duas grandezas inversamente proporcionais e uma relação de proporcionalidade. A alternativa correta para essa questão, então, é a alternativa C.
Caso de dúvidas, comentem aí para mim na plataforma. Bom, na questão 9, o enunciado me questiona. According to the information presented in the second paragraph, one can say that. Então, according to the information, ou seja, de acordo com a informação. Presented in the second paragraph, então apresentada no segundo parágrafo, a gente pode dizer one can say that. Quando a gente vai lá para o segundo parágrafo, eu tenho uma distribuição de quais quantidades, né, da idade das pessoas, da fase da vida das pessoas e de quanto tempo cada um precisa de descanso. Então, eu tenho aqui uma relação entre age e sleep time, ou seja, idade e tempo de sono. O segundo parágrafo me diz que crianças, children, vão precisar de aproximadamente 9 a 11 horas de sono. From 9 to 11 hours of sleep. Então, aqui, as crianças precisam dessa quantidade de tempo para descansar. Teenagers, que são os adolescentes, precisam entre 8 e 10 hours of sleep, né? 8 and 10 hours of sleep. 8 e 10 horas de sono. Aqui a gente percebe uma redução na necessidade de tempo de sono. Opa, adolescentes são mais velhos que criança. Adolescentes precisam de menos tempo de sono. Lá nos adultos, a informação que nós temos é que eles precisam de entre 7 a 9 horas de sono. Olha só, caiu mais um pouquinho a necessidade. Então, parece que quanto mais velho se fica, menos horas de sono a gente precisa. Vamos ver se nos idosos essa teoria se confirma? O texto traz que quem tem over 65 years old, ou seja, mais ou menos ao redor, algo entre, a partir de, acima de, eu preciso de um sleep time, né, de um tempo de sono de 7 to 8 hours, né, de 7 a 8 horas. Então, essa é uma tabela bem simplificada do que está escrito no parágrafo, não demoraria muito tempo para vocês fazerem uma esquematização nesse sentido, tá? E o que essa proporção mostra, o que essa tabela evidencia, é que quanto mais velho, menos tempo de sono eu preciso. Então, isso nos leva à alternativa B, que diz que people need less sleep as they age. Ou seja, as pessoas precisam de less. Lembra na alternativa anterior que a gente viu que less significa menos? Sleep as they age. As pessoas precisam de menos tempo de sono, menos sono enquanto eles envelhecem. Babaram no meu dom artístico, né? Fala sério se essa não é uma idosa perfeita. Bom, então aqui as pessoas precisam de less tempo de sono enquanto elas envelhecem. Um cuidadozinho com essa palavra age, porque aqui eu tenho como substantivo a idade, mas aqui eu tenho ela como um verbo. Elas estão na posição depois do sujeito, ou seja, estão indicando que esse age aqui ainda se refere ao mesmo assunto, ainda se referem ao substantivo idade,
mas está falando de envelhecer, né? De passar o tempo de idade, tá? Então, as pessoas precisam de menos sono quanto mais elas envelhecem, tá? Se tiver alguma dúvida, me traz aí. Bom, a última questão, a questão número 10, diz que o enunciado dessa última questão diz que no trecho do segundo parágrafo, those over 65 need about 7 to 8 hours on average, while teenagers need 8 to 10 hours. Eu não preciso nem ler o resto da questão para saber que tem uma palavrinha mais gordinha aqui, né? Ela tá em negrito. Se tá em destaque, certeza que vai perguntar o que ela quer dizer, tá? Então, o termo em destaque, obviamente, se tá destacado, eles iam perguntar a respeito dele, tem sentido de, e aí eu preciso assinalar a alternativa que melhor traduz o sentido desse termo em destaque, que é o while. No dicionário, bom, não vou pro dicionário ainda não. Aí eu tenho como alternativa as palavras durante e ao longo de. Durante e ao longo de tem uma ideia de dentro de um espaço de tempo. É algo que vai acontecer dentro de um determinado período no tempo, tá? De um intervalo. Enquanto é quando uma coisa acontece concomitantemente à outra, ou seja, acontece ao mesmo tempo que outra coisa. O como, ele traz uma ideia de comparação, tá? Uma comparação de modo da mesma forma, como alguma coisa. E o já que carrega em si uma ideia de consequência. Bom, vamos analisar a frase. Those over 65, ou seja, né, eu estou falando dos idosos, aqueles acima de 65, need about, né, precisam 7 to 8 hours. Então, eu estou falando aqui da necessidade de sono deles, on average, em média, né? Então, os idosos precisam entre 7 e 8 horas de sono em média. While, né? Então, uma dessas expressões aqui, teenagers, aí eu tô falando de adolescentes em comparação, em contraposição, need 8 to 10 hours. Então, precisam de 8 a 10 horas. Eu tô falando de uma coisa, eu não tô falando de uma coisa que acontece dentro de um determinado espaço de tempo. Então, essa alternativa não faz sentido, porque eu não tenho um espaço de tempo aqui. Eu estou falando de uma coisa que acontece ao mesmo tempo que uma comparação que é concomitante? Talvez. Eu estou falando de uma comparação de modo, de uma forma como algo acontece. Por exemplo, como, né? Aqueles acima de 65 precisam de 7 a 8 horas de sono, como adolescentes que precisam de 8 a 10. Olha só, essa comparação de modo está assimétrica. Ela não está idêntica. Eu não estou dizendo que uma coisa é igual à outra, tá? Então, essa alternativa aqui também não faz muito sentido. Eu tô trazendo isso como uma consequência, já que quem tem 65 anos precisa de 7 a 8 horas de sono, os adolescentes precisam de 8 a 10? Não existe uma relação de consequência. Então, essa alternativa não faz sentido. Essa aqui faz, porque aqui eu tenho duas situações que são diferentes, dois valores que são diferentes e que acontecem ao mesmo tempo. Conseguiram captar a mentalidade por trás da resolução dessas questões? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários da postagem ou entre em contato comigo. Muito obrigada pela sua atenção e até semana que vem.